tarde a todos. É uma satisfação enorme, mais uma vez, encontrar o professor Michael Knaus, né, num evento conosco, né, fortalecendo a parceria aí entre o Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental e o Imat na proposta de qualificação de profissionais em dupla certificação, né, nessa parceria entre Brasil e Alemanha, né. Eu vou apresentar brevemente o Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental. O programa ele foi fundado no ano de 2005 e das últimas avaliações que obteve na avaliação da CAPES, ele tem a nota 5, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, com uma característica de se constituir num programa interdisciplinar e multiprofissional, tanto no que se refere à capacitação dos nossos alunos, né, quanto na qualificação do corpo docente, né. O programa de pós-graduação, ele em gestão ambiental, ele hoje está localizado, né, tem sua sede localizada em Curitiba, no campus Ecoville, na rua Pedro Viriato Parigô de Souza, 5.300, né, em disciplinas de um curso que é ministrado de forma presencial, apesar da gente ter vivenciado aí um período de 2 anos de pandemia em que as aulas ocorreram de forma ininterrupta através de plataformas virtuais, né? Bom, o nosso programa ele tem uma estrutura constituída de tal maneira que ele possibilita a integração entre o mercado e, ao mesmo tempo, os cursos de graduação que a Universidade Positivo hoje ela tem na sua estrutura, né? Isso se deve ao fato de que a universidade, de um modo geral, ela adota como seu principal tema de trabalho, né, dentro do planejamento institucional, a educação para o desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Agenda 2030 da ONU, né? Então, nesse caso, o programa ele foi se constituindo de tal maneira, né, em que, pensando, né, no meio ambiente de forma interdisciplinar e transversal, e seguindo aquilo que preconiza a educação para o desenvolvimento sustentável, ele estabelece parcerias, né, no ensino da graduação, com cursos das áreas das ciências humanas, jurídicas e sociais, das ciências exatas, das ciências da saúde, da comunicação e do design, na escola de comunicação. O programa em si, então, ele acaba por, ao estabelecer essas parcerias, se preocupar, né, com a qualificação de docentes na educação básica, com o desenvolvimento de projetos de extensão, com cursos de graduação, além do desenvolvimento de projetos de iniciação científica desenvolvidos sob a orientação do nosso corpo docente, né? Além disso, né, ele estabelece uma integração muito forte com todos os programas que existem hoje dentro da universidade, ou seja, os programas de pós-graduação na área do direito, da administração, da biotecnologia e da odontologia, né? Isso se deve tanto pelo fato de que nós temos hoje professores compartilhados entre os programas, quanto o desenvolvimento de pesquisa e intervenções de forma colaborativa, né? Existe ainda a perspectiva da integração com indústrias, a integração com serviços de saúde, os serviços públicos de um modo geral, né? A integração com serviços de saneamento e abastecimento, além da qualificação de docentes para o ensino da graduação, né? O programa, como a gente vai observar no slide a seguir, ele segue duas linhas de pesquisa bastante amplas, né, que tornam possível esse tipo de integração e de intervenção frente à realidade social. A primeira delas seria planejamento, conservação e desenvolvimento socioambiental, que tem como projetos, nós denominamos de projetos associados,
A possibilidade de desenvolvimento de ações no campo do planejamento e implantação de métodos de diagnóstico, intervenção e controle ambiental, incluindo aqui trabalhos que procuram propor formas de recuperação da qualidade ambiental. O planejamento e integração de programas de saúde e meio ambiente, né, envolvendo trabalhos que tratam dos efeitos da degradação ambiental na saúde, né? Ainda propostas de educação ambiental, né, atendendo a vários níveis de trabalho no campo da educação e nos mais diferentes veículos aí, né, nos quais ela atua, né? Propostas de gerenciamento ambiental que vão tratar de trabalhos de reflexão, né, sobre a gestão ambiental, os instrumentos, os aspectos filosóficos e de concepção. E a segunda linha, que seria a avaliação e modelagem socioambiental por meio de 2 projetos, né? O desenvolvimento e aplicação de processos de avaliação, monitoramento e gerenciamento ambiental e modelagem de sistemas e processos ambientais. Aqui é interessante, antes da gente partir para a apresentação do nosso corpo docente, comentar que essas 2 grandes linhas de pesquisa, e mesmo o caráter interdisciplinar e multiprofissional que o programa de gestão ambiental tem na sua concepção, né, é importante a gente lembrar que essas 2 grandes linhas e as áreas das ciências, a própria área das ciências ambientais, né, ela se constitui dentro de um novo paradigma, ou seja, se caracteriza como um campo de ciências que é não paradigmático, ou seja, convive com diferentes teorias, e muito por conta disso, né, a gente pode assumir que a linha filosófica que norteia o programa, ela contempla todas as áreas do conhecimento científico. Por que é importante reforçar isso? Porque muitas vezes programas muito particulares acabam colocando uma determinada escola, uma determinada linha como sua linha de intervenção. E no nosso caso é impossível determinar dessa forma em função da grande diversidade pela qual o programa ele é constituído. Então, em consequência disso, o caráter de uma ciência aberta, né, que não se compartimentaliza, que se propõe a analisar a problemática ambiental a partir de diferentes olhares, é o que norteia a ação do programa e é o que dá sustentação, por exemplo, para que a gente possa ter um corpo docente tão diversificado quanto é aquele que constitui o programa de gestão ambiental. Com base nisso, então, eu passaria a apresentar agora, muito brevemente, o corpo docente que compõe o programa de gestão ambiental e um pouco das linhas de pesquisa desenvolvidas por cada um desses docentes. O primeiro professor é o professor Alexandre Nicoletti Redmond, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pela linha de pesquisa de epistemologia ambiental na Universidade Federal do Paraná. O professor Alexandre, ele atua a partir dos seguintes eixos temáticos de pesquisa: urbanização e assentamentos precários, reprodução das vulnerabilidades socioambientais no contexto de margens, né? Cultura do controle e segurança pública, no horizonte da marginalização avançada, urbanização inclusiva e educação ambiental. O professor Alexandre também, além do nosso professor, é também coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade, o que faz com que o programa se aproxime não só do curso de Direito, mas da Escola de Direito e Ciências Sociais, envolvendo os cursos, boa parte dos cursos da área das ciências humanas. O professor Alisson Nunes Diógenes é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Professor do curso de Engenharia também da Universidade, tem como eixos temáticos de pesquisa a análise de imagens e rochas, reservatório, meios porosos, reconstrução de meios porosos. É nosso professor na disciplina também de análise quantitativa, me perdoem, onde ele desenvolve um trabalho de apoio, né, ao desenvolvimento de pesquisas nesse campo das ciências exatas e
dando uma atenção em particular para os dados quantitativos no tratamento a ser utilizado por nossos alunos. A professora Cintia Mara Ribas de Oliveira é doutora em Ciências Biológicas, a área de concentração bioquímica, pela Universidade Federal do Paraná. A professora Cintia, além de professora do curso de Gestão Ambiental, do programa de pós-graduação em Gestão Ambiental, também é professora do curso de Biomedicina da Universidade, né? Além de outras atuações na graduação, né? Os eixos temáticos de pesquisa da professora Cintia são a avaliação da qualidade ambiental, análise de risco ambiental, qualidade físico-química e microbiológica de águas, fármacos e meio ambiente, monitoramento de impactos ambientais via análises ecotoxicológicas, educação ambiental e economia circular. A professora Clarissa Bueno Wandeshir é doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC do Paraná, professora do curso de Direito, professora do programa de pós-graduação em Direito, nesse trabalho que a gente desenvolve em parceria, né, e cooperação. Os eixos temáticos de pesquisa da professora Clarissa são Direito Socioambiental, Inovações Tecnológicas, Econômicas e Jurídicas para a Sustentabilidade, Estratégias de Conservação da Biodiversidade e da Sociodiversidade. O professor Cleonirto Meleiro, que se encontra conosco aqui hoje também, né, é professor do programa de pós-graduação em administração, é professor da Business School, né, é doutor em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Os eixos temáticos ecoinovação, empreendedorismo de baixo carbono, biomimética e economia circular. A professora Daniele Denis dos Santos é doutora em administração, também é professora do programa de pós-graduação em administração da universidade, em parceria conosco, e seus eixos temáticos de pesquisa ou áreas de interesse são a transição tecnológica, teoria da inovação, políticas para a tecnologia, economia circular, economia colaborativa e ecossistema empreendedor. A professora Eliane Carvalho de Vasconcelos também se encontra conosco hoje, né? Doutora em Ciências, área de concentração química analítica, pela Universidade de São Paulo, também professora em cursos de graduação de biomedicina na universidade, professora do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação em biotecnologia, né, além da gestão ambiental, e os eixos temáticos ecotoxicologia, qualidade da água e solo e economia circular. Em seguida, a gente apresenta a professora Gisele Geraldine Castilho Westphal, doutora em Ciências, Zoologia pela Universidade Federal do Paraná, também é professora na graduação no curso de Medicina Veterinária, né, e atua em pesquisa com populações tradicionais litorâneas, biologia e patologia de animais aquáticos, ecotoxicologia de espécies aquáticas invasoras. O professor John, que é nosso parceiro na fala de hoje, né, é professor do programa de gestão ambiental, professor do programa de pós-graduação em administração, atua em diferentes cursos na Business School, na graduação, né, é doutor em gestão ambiental pela Universidade Positivo, mestre em gestão ambiental pela Universidade Positivo, em dupla certificação com o Imat. O professor John fará uma apresentação aí contando um pouco da sua experiência, mas aqui é importante a gente destacar a sua atuação como docente do programa, onde ele atua dentro dos seguintes eixos temáticos: avaliação de impactos ambientais, serviços ecossistêmicos, economia circular, ecoinovação e políticas ambientais. O professor Marcelo Romani Dias doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né? Professor compartilhado também do programa de pós-graduação em administração da universidade, professor na graduação dos cursos da Business School,
E dentre as suas pesquisas se encontram aí, como área de interesse, estratégias de gestão sustentável, negócios socioambientais e internacionalização do ensino superior. Das ciências biológicas, nós temos o professor Marcelo Limon, que é doutor em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. O professor Marcelo também é professor nos cursos de medicina veterinária, pedagogia, na graduação. As suas áreas de interesse em pesquisa, avaliação de sustentabilidade, educação ambiental, gestão de recursos hídricos, indicadores de capital natural, mobilidade urbana, políticas públicas e sistemas agroflorestais. O professor Marco Aurélio Carvalho é doutor em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, né? É professor do programa também do programa de pós-graduação em biotecnologia, professor na graduação nos cursos de gastronomia, me fugiu agora, gente, me desculpa, mas ele é professor basicamente do curso de gastronomia, os eixos temáticos de pesquisa, biotecnologia, resíduos sólidos em matrizes energéticas e economia circular. Uma autoapresentação, a minha formação é nas ciências sociais, eu tenho licenciatura e bacharelado nas ciências sociais, em sociologia, e no mestrado e no doutorado, a opção pelas ciências sociais, mas no campo da antropologia, o que faz com que os eixos temáticos aí das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por mim dentro do programa são educação ambiental, saúde e meio ambiente, populações tradicionais vivendo em unidades de conservação. Pois bem, esse é o corpo docente do programa, do nosso programa, né? O processo seletivo, ele é bastante simplificado hoje, né? Em princípio, se solicita aí o preenchimento de uma ficha de inscrição, a apresentação do link atualizado do currículo Lattes, a elaboração de uma redação de autoria do candidato, explicitando as motivações que o levam a buscar pela área ambiental, né? Um anteprojeto de pesquisa, expondo aí os seus interesses de pesquisa dentro da área, e no caso do doutorado, que os candidatos apresentem a sua dissertação de mestrado defendida, né? A gente se encontra com um processo seletivo aberto até o final de março do próximo ano, né? Nesse momento, estão sendo realizadas entrevistas com candidatos que se inscreveram na primeira etapa do processo, e a segunda etapa se inicia a partir da próxima semana, né? As bolsas, modalidades de bolsas, né? A gente tem bolsas que são ofertadas tanto para o mestrado quanto para o doutorado, a partir de subsídios que vêm da CAPES, né? Além de uma modalidade de descontos que é concedida pela própria universidade a partir de convênios pré-estabelecidos. Assim, muito brevemente, gente, o programa ele é constituído a partir dessas perspectivas, né? E a nossa intenção é de fortalecer a ideia de que a gestão ambiental é uma área que se constrói a partir de múltiplos olhares, né? Portanto, da presença de profissionais de todas as áreas do conhecimento. Quero desejar aí as boas-vindas àqueles que ingressam conosco, dizer que as portas da Universidade Positivo estão abertas aí para todos, né? E maiores informações sobre o programa podem ser obtidas aí através do e-mail que se encontra aí na tela, né? Que é o ambiental@up.edu.br. Obrigado, eu devolvo a palavra ao professor John para dar sequência aí às nossas apresentações. Great. Knaus, floor is yours. Your microphone is muted. So good evening, my name is Michael Knaus. I'm a program at the German counterpart, which is the University of Applied Sciences in Trier, and here it's executed by the Institute for Applied Material Flow Management,
where I'm not only heading the international research and consulting department, but also the education department. Imat as a study program was funded some nearly 17 years ago in 2004 as the first national-wide study program in international material flow management, which looks into how can we turn a non-sustainable system into a sustainability system. It could be a city, it could be a region, it could be anything which we turn upside down, which basically leads into a kind of a green economy. And we are doing this as a consulting agency with roughly 100 employees all over the world. And we had the idea to take all our lessons learned from our daily consulting and coaching activities, put them into tailor-made case study and educate the next generation in how to avoid the mistakes of the past. So what we are doing basically is to teach our students how to financially, organizationally, and technically implement zero emission and circular economy systems. So basically how to decarbonize the economy. If you have been watching the news recently, we had the Conference of Parties in Glasgow. So the COP26 was held to determine what could be done the next 20-25 years to move completely out of CO2, to move completely into renewables, to protect all our sources and sinks, and to become a net carbon neutral society, global level. This is what we are teaching. So we are looking into energy, we are looking into water, we are looking into biomass, into various different development aspects. And we are trying to convey the message to our students that going green, going carbon neutral is not only a moral imperative, but it's a big economic business opportunity. So we are trying to be as practical as possible because we are doing this in our daily consulting and research life as well. So we are trying to provide students hands-on experience and take their knowledge and really execute and implement this in test projects, what we call a traveling university, where we take students into a set of a new environment and let them execute what they have learned. We are teaching together with company leaders, but also international guests who are working in that field, who have companies who are providing solutions, but also who applied already the latest carbon neutrality systems and technologies and get first-hand experience reports. And we are trying also to have so-called joint Imat networking classes. So we have virtual e-learning classes with all our international Imat networks, where we take one topic and look for this topic from different perspectives, geographically, but also content-wise. And we have the luxury that our university as a whole is a zero-emission university. It's Germany's greenest university, and globally it's the number 5 on the most sustainable campuses in the world. So you could see that we are already 100% powered by renewables, and we have a lot of other gadgets what we are including into the study program. So the university, the physical buildings of the university are not only a shelter for the students, but they are living research objects. So we are looking for various sustainable development goals, which we make practically to touch upon. That's not only for quality education, but we have some clean water and sanitation uniqueness. So our student dormitories, they have a vacuum sanitation system where we separate the yellow water, the black water, and the gray water, where we recycle the yellow water and the phosphorus, where we take the energy out of the black water, and where we treat gray water on spot and refeed it into non-drinking water appliances. Affordable energies for all. You see that all roofs are blue, but that's not the only thing. So we are working together with the industry. We have an eco-industrial park very close by, sustainable city, because we are developing new city structures globally, which are modeled after our campus. So we have been recently doing one in the Sultanate of Oman. We have been doing one in the Sultanate of Dubai. We are working at the moment one in France. We are working one in Costa Rica, where I'm going to travel tomorrow. And we are also living live on land, live on sea, and some other sustainable aspects.
The campus is 100% supplied by renewable energy. So heat and coal is supplied by renewables, electricity is supplied by renewables, and we are applying some of the latest energy efficiency technologies. So what you see on the left-hand part, upper part of the build picture, not this part, is the campus. And in front we have an eco-industrial park where a biogas plant takes all the household waste, the organic kitchen waste from 100,000 people and turn them into gas, finally into power and steam for the other industrial facilities. And we are using all our biomass residues to turn them into 11 megawatt power and 18 megawatt thermal. So we are heating our campus, we are heating our city with a product what you called waste, which is for us just the wrong material at the wrong time at the wrong place. So we have been investing approximately 30 million on the private sector. We have created some 115 new jobs. We are avoiding every year 25,000 tons of CO2. Plus, we are providing cheap and affordable green electricity. And that's all by utilizing products which otherwise would be declared as waste. And how that works could be explained on the doorstep of the campus. So we are taking the waste, we are collecting the waste separately, we are putting it into power, into heat and steam, and we are taking the digestate, which is left over, turn it into compost, give it to the farmers, and they are producing agricultural products out of it. So we are closing all types of loops. We are having also solar-based carports, so we are not putting only PV on the roof, but we are putting them on parking spaces as well, so to protect our cars against whatever hot sun or rain, and they are producing the amount of electricity which is needed and stored in batteries and hypercharger released to run our mobility fleet. Photovoltaic is a big topic. We have integrated photovoltaics also in the architectural elements, so as a form of shading, and it could be demonstrated that it produces shading and optimizes the building performance at the same time while producing electricity. We are also utilizing the sun to produce hot water, and the hot water is turned in a solar absorption cooling system into cold air, and the cold air is distributed to an air handling unit and cooling all the buildings. So we use the mighty power of the sun to produce cold air and cool our buildings basically at very low cost and no emissions. Now, if we bear in mind that 30% of our final energy demand is globally accounted for buildings, and that in buildings 85% of all energy is non-renewable, we know that this is the exact part where we need to tackle it. So new and green buildings is a must. One of our buildings, which we acquired some 8 years ago, is the so-called Plus Energy building. So this building is a venue for conferences of up to 500 people. And the building itself has no heating system, it has no cooling system, and it has no external energy supply. So it's basically Energy Plus because it's installed photovoltaic on the rooftop, and it's cooling and heating the building with exhaust heat from our bodies. That is an example that the green tech is also applied since 10 years in Germany. 10 years ago, this technology was rather costly, but nevertheless, we could prove that we get our money back in 5 years. So previously, buildings in Germany had been heated by gas supplied by Russia, or oil from Saudi Arabia. That means for such a building, we easily paid 25 to 50,000 US dollar in utility bills to either Russia or Saudi Arabia. We took this money, we invested this in better insulation, into better windows, into better heat exchangers, all from a German company. So we utilized the money to invest it in German green tech. And with this investment, we are repaying back from the energy savings our investment. And within 7 years, we got our money back. The building hopefully lasts for 100 years. So it's economically totally interesting. We are circulating the amount of money in Germany, and now we are saving every year around about 1,500 tons of CO2. And how this technically works, how this economically works, and what is the legal background of green buildings, not only in Germany, but globally, how can we get green buildings from looking into building construction standards
And why is LEED and BREEAM not an ideal standard? These are questions what we are teaching our students in class. What we are building at the moment, close to our doorstep, we have a wind park, and the wind park is producing an excess amount of electricity, and we are investing at the moment 6 million euros into a solar electrolysis station to produce hydrogen, green hydrogen. This green hydrogen will be used in a fuel cell to power our campus, but also in a kind of a fueling station for a big bus to organize a green community transport scheme. And green hydrogen is one of the storage solutions what we tend to believe will be the future in Germany. And we would like to provide the students the opportunity to experience green hydrogen already in real life. And therefore, we are building 850 kilowatt electrolyzers, which is an average medium-sized industrial plant. It will be ready by March next year. So what we do is also we are clustering and advising industries globally. We are working for all types of industries on behalf of the German National Development Finance Institution called KfW, the German Bank for Reconstruction. They are doing development aid, they are doing financial assistance, and I'm working 50% of my time within that bank since a couple of months. So I'm now working as a researcher and lecturer at university and at the bank at the same time, trying globally to see how can we align the major industries towards the Paris Agreement. So what we do is we analyze the companies, we tell them where they could save energy, we tell them how much renewable energies they could produce, we tell them their carbon balance, and we tell them what their pathway to a Paris-aligned 2040 carbon neutrality is. And how could we achieve that? What type of investments do we need? And what is the impact on the economic balance sheet? We have been doing this in Costa Rica, in Mexico, in China, Bangladesh, Africa, you name it. So I just got back from Nicaragua, where we turned a rice production capacity upside down. We have been working in Paraná as well for one of the biggest rice mills. And now tomorrow I'm flying to Costa Rica, where we are working for one of the biggest dairy companies in order to make them green within the next 3 years. And all these things, what we are creating from our consulting or coaching is what we are turning into teaching. And today we'll have it in research, and tomorrow we have it in the classroom. In the classroom, we are taking our students also out there in the field. At the moment, we have a funded program from the German government. It's called SECURA, Zero Emission Concept for Urban Resilience in Selected African Cities. And here we are developing for 5 different African states, for 5 different African mega cities, the concept how the city of tomorrow will look like. And we do this together with our students. So the students get a task within 1 month. We are traveling 1 month to Tanzania, and within 1 month, we need to come up with a complete new city concept in terms of waste, water, transport, health, ICT, mobility. And then we'll have an international donor conference with all the big shots. So we are doing this in Arusha in February next year as for the first time. And we are already preparing our students to successfully present this case to the African Development Bank after 1 month. So we are trying to make this a kind of an applied research with students. We are teaching not only in Curitiba, so all the green dots you see where we have dual degree programs like Positivo since 2009. We also have one in Mexico, in Aguascalientes, where we look into automations. We have one in Morocco with Alajuin, where we look into sustainable energy management. We have one in Taipei, where we look in urban design and architecture. And we have one in Beppu, Japan, where we look into sustainability science of the Pacific area. And the red ones are under preparation. In India, we are starting the first MBA, so an Imat MBA within next year. In Oman, we are starting an oil and gas transition MBA. And in Africa, we have various leads into natural-based capital MBAs with Imat topics. So the network is getting bigger and bigger. And as I said, we have 1 class per semester where we invite lecturers from all these areas, students from all these institutions to team and join 1 class.
And then we are talking about circular economy principles and circular economy policies. So we have our colleagues from the UP who are presenting Brazilian perspective on circular economy. We are presenting German perspective. So we have global perspectives from global colleagues, and the students are working in case studies together. So one student from UP was one of the other 5 institutions, so a group of 6, and then you are presenting your findings at the end in an international student conference. So we are making the world a classroom. We are bringing together all students from all different parts of the world. That's an exciting and a challenging endeavor, but for students, we see that this is something which broadens their perspective, which broadens their minds. So what we do is we try to implement the Sustainable Development Goals. We try to implement all these things which are mandated from the Paris Accord. So energy, 100% renewable energy, not later than 2030, 100% sustainable cities, not later than 2050, 100% e-powered cars, not later than 2035. Land use to go completely into afforestation schemes because the world demands removable certificates. Industries, complete new concepts for the heavy industry. So with hydrogen, producing steel, cement, chemicals, moving completely away from oil and gas. And you saw that in Glasgow, there is a very clear pathway out of oil and gas the next 3 years. And in finance, you would be astonished, but we tend to believe that within the next year, just next year, 950 billion US dollar will be invested in the Sustainable Development Goals. And this is an investment where it needs to be accompanied by expertise, and this expertise is what our students have. So when we look into all these types of Sustainable Development Goals, we have a module in energy management, we have a module in city management, how the city looks like. Land use is treated in module 14, technical aspects of a bioeconomy system. Then we have sustainable development management in industries. We have industry 4.0. How is the IT revolutionizing industrial application and manufacturing? We have carbon management and decarbonization in industry. But at the end of the day, everything matters about the finance. So we have a module number 2, business planning and finance. If you look into the syllabus, it starts with global environmental challenge, that you have an idea what are the big challenges and already have an idea what are the big business opportunities. So it's called global environmental challenges and green business opportunities. That's always the matchup. We'll tend to believe the entire transition from a resource consuming planet towards a zero carbon, net carbon, climate friendly planet is a big business opportunity. So therefore, we are looking into business planning, we are looking into international policies and strategies and case studies, we are looking into sustainability management in industries and cities. So we try to look into waste, water, and energy, the 3 big systems of the future. And we try also to look into bioeconomy and circular economy systems and how could they help in implementing this. Imat is a product of Germany, so we started, as I said, in 2004 under the auspice of the German Minister of Environment, who inaugurated Imat. Ever since, we have the support of the Minister for Education and Research in Germany, as well as the Japanese, the Ministry of Export and Education and Trade. And we are, since 2011, registered and recognized by the United Nations Environmental Educational Department as a Sustainable Educational Project. And the German Academic Exchange Service supports the German alumni, supports the Imat students with various different scholarship programs. If you want to learn more, there will be some admissions webinars. Next one will be 8th of December by my colleague Aurélie. And there will be an alumni, always 1 alumni per month, reports what are their career pathway. So after 1 year, after 5 years, after 10 years, what have they been doing the last 10 years and where are they now and how did they benefit from their Imat program. And deadline for intake next year is in May. So whenever you need more information, register on the 8th of December. Have a look on our website, www.imat-master.com. And if you have any questions, I'm happy to answer them directly after the presentation.
I'll hand over the presentation to John so he could distribute them in the aftermath, if you like. As I said, Michael Knaus, and I am 47 years old, married, 4 kids. I'm working since 25 years in that field, and I'm still not tired. I'm still curious, and I hope you are too. So join the network, apply now, and if you do have any questions, let me know. Do you have any experiences with wetlands? If so, how is it? Of course, we do have experience. Part of our buildings are working with a constructed wetland for the gray water, which we then treat and pump it back into the building. Part of our neighboring community has a constructed wetland for municipal wastewater for a total of 1,200 people population equivalent. And if geographical conditions are right, that's the perfect technology what you could do. Any other questions? Knaus, could you talk maybe briefly about what sort of background students usually have going into the Imat, and what do they do afterwards with their degrees? So background, as you are a living example, background could be completely diverse. We have everything from an oil engineer towards an English literature agent, and they could become basically anything from an entrepreneur, from a public servant in the highest authority of environment, into industry, environmental officer, CSR officer, or university professors like yourself. Okay, any questions for Dr. Knaus? Not so shy. Bear in mind, there are no stupid questions, just stupid answers. I'll type my email address, or you'll see my email address. I'll type my email address for everybody here. So if you have in the aftermath any type of questions, feel free and send me an email. Good, then molto obrigado. Then I'll hand over to you, John, and leave the session. Alrighty, good to see you again. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. Yes, the program will be available. So it's been recorded. Don't know if you want me to speak in Portuguese or in English. I'll just speak very briefly. Vou falar brevemente sobre minha experiência. Não sei se todo mundo aqui fala português ou não. Estou assumindo que sim, mas if there's someone here who doesn't speak Portuguese, just let me know. Então, este foi, né, brevemente o Imat, que eu também fiz o dupla certificação do mestrado entre PPGAMB, né, da Universidade Positivo, programa de pós-graduação de gestão ambiental, e o Imat que vocês acabaram de ver. E né, algumas partes, né, que eu destaquei na conversa outra semana com nosso professor Alessandro no nosso canal de YouTube, o Observatório, e que este programa, né, abriu os olhos, especialmente os aspectos de planejamento, gestão e financeira de projetos, né? Ele apresentou ali um estudo de caso sobre, falou brevemente sobre, né, o aquecimento de prédios na Alemanha, e foi realmente esta parte de comunicar resultados, soluções, dependendo do stakeholder, né, que vimos em alguns estudos de casos lá na Alemanha. Minha experiência lá, né, a parte de viver, né, morar num dormitório, os custos de vida, né, eu consegui uma bolsa pelo programa. Com mais planejamento, você pode até ganhar bolsas para diários, passagens, etc. E quase todas as semanas tem uma visita ao campo para uma estação de tratamento de esgoto, um parque solar.
E minha dissertação daí foi orientado pelo canal, um professor da Universidade Positivo, que acabou sendo parte de um projeto pela União Europeia, e acabou sendo duas publicações, e também, né, este programa me ajudou, os dois juntos, né, entrar onde eu atuo agora, como professor na Universidade Positivo, e como um pesquisador visitante no Massachusetts Institute of Technology, né, eu parti de focar em minha pesquisa que focou em serviços ecossistêmicos, né, foi alinhado com algumas pesquisas lá no MIT. Então, tanto durante o programa quanto depois, estou aqui disponível para tirar dúvidas de perspectiva de aluno do programa, mas eu queria agradecer vocês por vindo. Pode contar conosco caso você, né, tenha outras dúvidas sobre Imat, sobre PPG-AMB. Ninguém tem perguntas? Professor Mário, gostaria de fazer algum comentário? Talvez comentar que a experiência do John é uma experiência que, para nós, ela demonstra o quanto é possível, né? Essas parcerias que entre outros países, entre outras instituições, e que os resultados são resultados que nos enchem de satisfação e de orgulho, né? Lembrar que o John entrou para o programa como nosso aluno de mestrado, né? Desenvolveu um trabalho extremamente importante e significativo, tanto no que diz respeito à temática do mestrado aqui no Brasil, quanto à proposta do Imat, da sequência ao doutorado, e depois permanece conosco como professor, né? O John, além de outras coisas, tem uma outra característica que acho que é importante, que é o fato da sua formação de base, né? Que é no campo da filosofia e da ciência política, o que vai reforçar aquela ideia de se pensar a gestão ambiental dentro de um caráter interdisciplinar, o meio ambiente pensado de forma transversal entre diferentes áreas do conhecimento. Enfim, acho que isso é uma perspectiva super boa aí que é colocada e que nos anima, né, nos estimula a continuar seguindo esse caminho aí pelo qual o programa vem trilhando, né? Acho que é isso. Eu queria só me apresentar aqui, complementar uma coisinha, se o professor Mário me autorizar. Então, eu sou a professora Cintia de Oliveira, sou coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, da UP, e queria só complementar essa questão da dupla certificação, que aqui, no caso, o professor Knaus mostrou especificamente a dupla certificação com a Alemanha, e que as aulas, né, lá são todas feitas em inglês, e que nós, da Universidade Positivo, nós temos também, junto com a Alemanha, uma parceria com outras instituições na rede Imat que o professor Knaus mostrou naquele mapa. E isso significa que o aluno ele pode optar em fazer, por exemplo, os 2 semestres no Brasil, um semestre na Alemanha, um semestre no México, os 2 semestres no Brasil, os 2 semestres em Portugal, que é o outro parceiro, Japão. Então, há uma flexibilidade nesta parceria para que o mestrando realize trabalhos
não somente na Alemanha, mas também em outros países que estão envolvidos na rede Imat. Isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas já têm outras afinidades com, por exemplo, outros países, né? Temos a parceria com o Japão também. Acho que vale a pena depois, quem tiver mais dúvidas ou perguntas, fiquem bem à vontade de nos consultar ali pelo e-mail que o professor Mário indicou no chat. Professor John, com você para fazer as honras de fechar. Uhum. Então, se não tiver outras dúvidas ou comentários... Boa tarde, John. Boa tarde, Victor. O Vitor é o meu filho, é o Lidney, tudo bem? Tudo bem, que tempo? Tudo bem, um belo evento. Eu só deixei uma pergunta aí, porque ali, quando foi apresentado, eu achei interessante que na Europa, além de aparecer a Alemanha, ali disse que estava recente uma possibilidade em Portugal também. Eu só queria saber se isso já está ativo ou não. Já está disponível ou não para o ano que vem. Para o ano que vem, acredito que não, está em desenvolvimento esta parceria. Pelo menos entre a Alemanha e entre os alemães e os portugueses. Então ainda está em processo. Né? Tem a pergunta ali do Donald Quintana. O programa para dupla certificação é a nível de mestrado, doutorado ou exclusivamente mestrado? A dupla certificação é exclusiva para o mestrado, ok? Professora Cintia, pode comentar sobre as bolsas? Sobre bolsas? Então, nós temos, no programa, nós temos normalmente uma cota de bolsas para mestrado e para doutorado. No momento, nossa cota está, que é a cota oficial, né, da CAPES, no momento nossa cota já está toda ocupada, mas nós temos outras opções de bolsas do tipo descontos, e nós temos também a condição de estabelecer convênios com empresas. Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e tem interesse em fazer o programa conosco, você pode nos procurar e nós estabelecemos um termo de cooperação com a empresa e, a partir disto, nós conseguimos conceder um desconto na mensalidade, que a gente diz que é uma bolsa em formato de desconto. Professor Mário, quer complementar, por gentileza? É só comentar que eu estava respondendo perguntas aqui achando que estava sendo para todos, e no fim, como a minha tela é muito pequenininha, não vi que era, eu estava respondendo para o John. Então, só dizer que qualquer contato conosco pode ser feito pelo e-mail ambiental@up.edu.br, né? O e-mail será recebido lá pela secretaria do programa, e a secretária encaminha aos professores da área de interesse, né? Então, acho que é isso, só me justificar e me desculpar aí, porque eu não tinha colocado, não tinha me dado conta de que eu estava respondendo para você, John. Então, acho que é isso, né? Só reforçar ainda, né, que a gente está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2022. Nesse momento, a gente conclui a primeira fase do primeiro edital de processo seletivo, que vai até o final do mês, né? Mas ainda assim, continuamos aceitando inscrições para o processo seletivo, que terá a segunda chamada. Então, aqueles que tiverem interesse, que, por favor, fiquem à vontade, que nos procurem, e a gente vai tentar esclarecer qualquer dúvida que, porventura, surja aí nesse processo, né? Da minha parte, eu só quero agradecer a presença.
Hein, Mário, eu me enganei aqui, eu não li a pergunta da bolsa, eu fiquei procurando, não achava aqui. A Vanessa Andrade perguntando sobre bolsas integrais e parciais. Precisa entrar em contato com a CAPES ou na Positivo mesmo. É em contato conosco mesmo, e nós é quem temos as cotas das bolsas. Só desculpa que acabei não achando ali a pergunta. Além disso, né, Cintia, é importante, eu vi que tem mensagem ali do pessoal da Cegiane, do pessoal do Instituto Federal Fluminense, né, comentar que a gente ainda tem aquele percentual de descontos para os institutos federais, né, a partir de um número de candidatos inscritos, isso permanece para o próximo ano, então aqueles que tiverem interesse, e a perspectiva de descontos, né, para ex-alunos da universidade também está aí em vigência, né, a portaria. E para o programa do Imat, né, entrando, minha experiência, eu entrei como mestrado no PIP-GIAMB, e daí depois do primeiro semestre, que eu já tinha interesse em fazer este duplo mestrado, conversei com o meu coordenador, né, me candidatei para, né, o programa Imat, e daí com, né, boas notas no programa do PIP-GIAMB, consegui uma bolsa pelo Imat mesmo, integral. Então, eu paguei, né, minhas passagens, meus custos diários, mas o programa em si, daí, né, ganhei uma bolsa integral. Então, o canal, na apresentação dele, mencionou outra organização, DAAD, que é uma organização alemã, né, com mais planejamento, mais antecedentes de um ano ou mais, você conseguir outras bolsas que ajudam com os custos do dia a dia na Europa, e daí sim você juntar algumas bolsas e conseguir reduzir significativamente os custos para fazer um semestre, um ano lá na Alemanha. E se alguém quiser a apresentação, só deixa o e-mail aqui no chat, daí eu já encaminhei a apresentação do canal para você. Podemos encaminhar a apresentação e o link da gravação, né? Sim. Uhum. É interessante dizer, né, que a gente tem essa parceria com a Alemanha, em que o aluno sai com o nosso diploma aqui, em gestão ambiental, mestre em gestão ambiental, e ao optar por essa dupla certificação na Alemanha, ele sai com o título lá do Imat, e é um título reconhecido, né, pelo Ministério da Educação da Alemanha, pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, e válido para atuação na União Europeia em nível profissional. Ou seja, quem tem planos para o futuro de repente, trabalhar fora do país, já vai ter um problema a menos para resolver, né? Porque quando o mestrado é aqui no país, ou em qualquer país, né? Você precisa, para trabalhar em outro país, você precisa validar o diploma por instituição deste outro país. E se optar pela dupla certificação, você sai com 2 diplomas, né? Então, você já tem um diploma válido para trabalhar na Europa. Okay? Tanto para um diploma aqui, também para um americano, uma pessoa dos Estados Unidos chegando aqui também tem que revalidar o diploma aqui, que não é nada, sim, nada sim. rápido. Isso não é rápido em lugar nenhum. E o John teve que revalidar a documentação dele aqui no Brasil, né? E fez a revalidação por uma instituição de Brasília para poder ter condições de cursar o programa. Não sei se tem alguém de outro país, pelo que eu vi, assistindo, né?
Mas acho que seria isso, né? Uhum. Então, outras dúvidas ou mais pessoas que gostariam de ter o... Sim, vou incluir o e-mail dele no e-mail para poder entrar em contato com ele também. Mas gostaria de agradecer a todo mundo, especialmente, né, nosso coordenador, professor Mário, né, também a professora Cintia, professor Cleonir, os outros professores aqui também, que tem alguns aqui, Marcelo, Eliane, a Alison, espero que eu não estou, a Marcelo, Gisele, vendo aqui a tela. Né, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco e, sim, eu vou encaminhar a gravação de hoje, apresentações, e também vou postar. Então, obrigado novamente e boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, pessoal, pela presença. Boa tarde a todos.